E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Planeta Humanas. Hoje a gente vai falar sobre absolutismo ou regime absolutista. Esse conteúdo é bastante importante vocês conhecer, porque eu costumo falar que ele é um conteúdo estratégico. Praticamente todas as disciplinas de humanas, em algum momento, vai fazer menção ao absolutismo. Então, se você conhece de antemão o assunto, você consegue matar e relacionar muitas coisas aí que você vai ver em diversos professores diferentes, entendeu? Então, a gente vai ver o essencial sobre esse tema que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí com seus estudos. Pega logo aí o seu caderno, caneta, que a aula já vai começar. Bora lá. A gente vai começar tratando aí do que é esse tal absolutismo. Basicamente, ele é um sistema político que predominou lá na Europa entre os séculos 16 e 18, e o ponto principal para você entender ele é: o governante tem poder absoluto. Claro, há muitas implicações por conta dessa ideia básica, e a gente vai ver as principais aqui nessa aula, fechou? Hoje a gente vive num contexto onde a democracia é amplamente defendida. Mas não foi sempre assim, né? Como eu disse, Europa, século XVI, XVIII, o absolutismo estava tão em alta que ele não tinha somente adeptos, como também teóricos. Alguns filósofos defendiam as ideias absolutistas, argumentavam em favor desse regime e até mesmo forneciam meios de manter essa forma de governo. A gente pode citar aí como alguns dos principais teóricos: Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Dentre os adeptos, que foram muitos, a gente tem aí, por exemplo, Elizabeth I da Inglaterra, Castela e Aragão na Espanha, Dom João V de Portugal, assim como Nicolau II na Rússia. É claro que não podia ficar fora dessa lista Luís XIV, né? Conhecido como Rei Sol, também foi o governante absolutista lá da França. Vamos entender agora o que é esse poder absoluto. Quando a gente fala em poder absoluto, a gente considera que todo o poder do Estado é concentrado nas mãos do indivíduo, do governante, do monarca. Nesse caso, a vontade dele é soberana, ele faz o que quiser e não precisa prestar contas a ninguém. Atualmente, se a gente pegar, por exemplo, o caso do Brasil, o Estado é dividido em três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Cada um desses poderes tem atores específicos e cada ator desse, cada poder desse, tem aí suas funções específicas. Por exemplo, no poder executivo, a gente tem o presidente da República como ator, e é função dele, como eu coloquei aí no quadro para vocês, dirigir e administrar o governo e representar o país no exterior. Ele também é responsável por tomar decisões estratégicas em áreas importantes que impactam aí diretamente na vida das pessoas. Já o poder legislativo, ele vota as leis em nome da população e fiscaliza os atos do executivo. Alguns dos representantes desse poder aí, a gente tem, por exemplo, senadores, deputados, vereadores. Já no caso do judiciário, a gente tem o poder que aplica as leis. E aí, nesse caso, os juízes, nos diversos âmbitos da justiça, é quem fazem parte desse poder. Então, o que é que a gente tem aí? Nós temos três poderes separados, autônomos entre si, e cada um também tem seus atores, seus representantes, que vão colocar em prática o que é específico de cada um desses poderes. No absolutismo, como você já deve estar aí acompanhando, não existe essa separação dos três poderes e o rei é responsável por fazer basicamente tudo. E por ele fazer tudo, ele faz da maneira que ele quiser. Esse é um dos grandes problemas do absolutismo. Vamos entender melhor esse ponto aqui. No absolutismo, a gente tem basicamente uma relação de obediência das pessoas, né, do geral, em relação ao soberano, ao monarca. Como essa relação é de obediência, claro, as pessoas não podem fazer oposição, não podem questionar os atos do soberano, não pode sequer se estressar com qualquer decisão que ele tomar. Porque supondo que você vivesse nesse período aí, com a sua cabeça hoje, né, de um mundo democrático, fosse questionar qualquer ato, qualquer decisão desse soberano, desse monarca, seu destino só ia ter três caminhos. Ou você ia ser preso, que seria o mais light, ou você ia ser preso e torturado, que aí já sobe um pouquinho o nível, ou, como era muito comum, você ia ser preso, torturado e morto. Ia receber o combo completo, né? Tá, mas peraí, só corrigindo. Esse ainda não é o combo completo. É o combo completo quando você está em vida, né? Você pode passar por essas três coisas. Porque ainda tinha o plus. Em alguns casos, né, depois da morte, o corpo da pessoa ainda era exposto como forma de dar exemplo para as outras pessoas não seguir aquele mesmo caminho que você seguiu. Agora sim o combo está completo. Esse poder ilimitado do soberano, do monarca, ele também era vitalício e hereditário. Isso quer dizer que esse soberano ia ficar no poder basicamente enquanto durasse a sua vida ou durasse o regime. Em alguns casos poderia haver uma revolta, né, uma revolução, e tirar esse soberano do poder, e aí beleza, seu poder ia ser extinguido. Era dessa forma, ou então se ele morresse. Quando se trata de uma questão de morte, esse poder vai passar diretamente para o próximo na linha de sucessão.
E esse próximo na linha de sucessão, geralmente era o filho, homem, mais velho desse monarca, desse soberano. Se ele não tivesse filhos, aí a história seria outra. Mas no geral acontecia assim, passar para o filho, homem mais velho desse cara. Aí você pode pensar também, mas o povo é obrigado a aceitar isso? Assim, obrigado não, né? Eles eram reprimidos. Mas existiam sim justificativas, né, para dar legitimidade a esse governo e a todo esse processo aí de hereditariedade, que era justamente a ideia do direito divino. Essa ideia do direito divino diz o seguinte: o poder e a autoridade do monarca são legítimos por terem sido concedidos por Deus, não por uma autoridade temporal, não pelos homens, não por algo aqui da terra. Então envolve aí tanto a questão política quanto religiosa. E a religião também tem um poder muito forte nesse período. Abrindo também um parêntese aqui para vocês, essa legitimação do direito divino também se aplica às ações e às decisões desse soberano. Então é basicamente aquela ideia: nenhum homem pode julgar o que o soberano faz, somente Deus. Bom, agora eu vou retomar alguns pontos que eu tratei nessa aula, vou praticamente desenhar para vocês, e acompanhando aí o raciocínio desse desenho, vocês vão entender melhor alguns pontos que eu tratei aqui. Bora lá, acompanha aí, viu? No primeiro exemplo, eu vou tratar de como a gente pode enxergar a relação entre o soberano e as outras pessoas. No segundo exemplo, eu vou tratar da questão de uma decisão tomada por esse soberano e o que pode acontecer se por acaso alguém resolve, digamos, protestar contra essa ação. Acompanha aí, ó. Então, imagine um território, um estado, uma nação, que aqui eu vou colocar o meu estado, minha nação, Andessópolis. Em Andessópolis há um soberano, e por ele ser soberano, ele está, lógico, acima de todos. Ninguém se compara a ele em questão de poder. Essa mesma relação pode ser entendida dessa forma aqui, ó. Anderson é maior que todos em questão de poder. Ninguém consegue bater de frente, ninguém consegue cobrar do Anderson, desse soberano aí, qualquer coisa sobre suas decisões, sobre o que ele faz e deixa de fazer. Então, dentro desse Estado, num regime absolutista, não há quem se compare em questão de poder com o soberano. Fechou? Agora vamos ver aqui o segundo exemplo. Imagine que esse soberano resolve, então, entrar em guerra com outro território, com outra nação, com outro Estado. Para bancar essa guerra, o soberano cria um novo imposto. Afinal, ele precisa de dinheiro para armas, mantimentos, enfim, tudo que ele vai usar na guerra. Esse imposto, claro, quem vai cobrar é o povão. Mas o povão gosta? Claro que não. Então o povão vai começar a protestar. Não, acaba com esse imposto, a gente já paga coisa demais, a gente já vive aqui na miséria. O que é que vai acontecer? O soberano, vendo aquele protesto lá de cima, ele simplesmente vai dizer, ó, vai. E aí é quando começa a repressão. Simplesmente o seu exército vai lá e vai descer o cacete no povo, certamente vai pegar os representantes desse protesto e dar ele aquele combo, né? Aquele combo especial de prisão, tortura, morte e exposição do que sobrar desse indivíduo aí para dar o exemplo para os outros. Depois dessa, ele volta lá na janela e vai se perguntar, né? E aí, quem é o próximo a protestar? Basicamente, essa é a relação do soberano com a população. Bom, gente, esse é o último ponto da nossa aula de hoje. Ficou claro para vocês? Ficou alguma dúvida? Se ficou, já deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Como eu disse a vocês, gente, esse é um assunto estratégico, aqueles assuntos que você tem que saber, porque ele vai ajudar na maioria das matérias que vocês estudam. E você já sabendo ele, vai ajudar aí muita coisa na vida escolar de vocês e também na preparação que vai fazer ENEM, vestibulares, enfim. Fica atento aí às nossas aulas, que eu vou trazer mais assuntos relacionados a esse, o mercantilismo, as críticas que foram feitas ao absolutismo, enfim, muito conteúdo para vocês relacionarem com esse e também está ajudando vocês aí nessa preparação nos estudos de vocês. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma aula que eu trouxe aqui, porque se você perder, filhote, infelizmente vai ficar mais difícil para vocês essa corrida aí para passar de ano, para passar no Enem e realizar, claro, o sonho do ensino superior, né? Então não vacila. Se inscreve, ativa o sininho. Se você gostou dessa aula, gosta desse trabalho que eu venho fazendo, deixa também o like no vídeo, porque isso ajuda bastante esse trabalho e é também um feedback importante que eu tenho de vocês. E compartilha também esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando estudar mais um pouquinho. Não deixe teu amigo na mão. Então é isso, gente. Eu fecho por aqui essa aula de hoje. Vai acompanhando aí que tem muito mais conteúdo para vocês, beleza? A gente se vê na próxima. Até mais, gente. Bons estudos para vocês.